Olá, começa agora mais um Rádio Opinião Entrevista FAPEMA com muita ciência para você aqui na Rádio Universidade. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, que são as práticas pedagógicas antirracistas. Para isso, a gente conversa agora com a professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, a Raimunda Machado. Professora Raimunda, seja bem-vinda. Obrigada, Adalberto. É um prazer enorme. Agradeço o convite e é uma grande satisfação poder falar de nossos estudos e pesquisas. Maravilha. Pesquisa, formação, tecendo práticas pedagógicas antirracistas na escola. Quanto essa pauta, né, ela tem se desenvolvido, e isso é muito bom, isso é um bom sinal, né, professora? Isso, um bom sinal, e ele é reflexo também de nossa trajetória enquanto pesquisadora, mas antes de pesquisadora, enquanto estudante nesta universidade, que tem acompanhado, né, na sua inserção no mercado, nas instituições públicas, né, o quanto é necessário ainda nós nos debruçarmos em cima dessa temática. É isso aí. História e cultura afro-brasileiras, isso no contexto escolar. Fale agora da importância disso para as nossas crianças, né? Claro que a gente tem um contexto atual, mas é bom ver o futuro. Por que a gente precisa modificar o nosso futuro, aliás, o nosso presente, olhando para o futuro? A gente parte da noção de que o futuro, ele é ancestral. E nessa ancestralidade, nós também honramos quem veio antes. Então, toda a nossa luta que atravessou o Atlântico. E nessas lutas, nós desenhamos, na parceria NEAB e Mafreduc, nós desenhamos um projeto, e esse projeto ele tem como principal objetivo a implementação da Lei 10.639. E para que essas ações elas alcancem a escola, alcancem a educação infantil, alcance as crianças, é importante que nós trabalhemos também com a formação de professores. Daí a pesquisa, a formação. A pesquisa, a formação, ela tem como princípio o diálogo, a escuta, a segurança emocional desse docente para transformar o cotidiano escolar no cotidiano com justiça epistêmica, com justiça curricular, um cotidiano que seja possível a criança, o adolescente, viver sua ancestralidade, viver com segurança o seu pertencimento racial. Então, por isso, a pesquisação com o Mafreduc e o NEAB propõe fortalecer esse docente que está chegando na escola e que até então não tinha esse conhecimento, esse conteúdo atitudinal voltado para o ensino de história e cultura africana e também indígena no cotidiano escolar. Maravilha. É uma formação, né? Também. Uma formação. Queria que a senhora falasse do NEAB, né, que é o núcleo. O NEAB, ele é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. O NEAB, nesse momento, ele está passando por nós chamamos de uma modernização ancestral. Por quê? Porque nós estamos fundindo, né? O NEAB, ele funcionou como grupo de estudo e hoje, na parceria que ele está estabelecendo com o Mafreduc, nós estamos reconstituindo o NEAB como um núcleo que aglutina outros grupos de pesquisa. Então, hoje faz parte do NEAB o grupo de estudos em pesquisa afrocentrada, que é o grupo coordenado por mim, o Mafreduc e o LUCO, o grupo de estudos em pesquisa em educação matemática, formação de professores e educação das relações étnico-raciais, que é coordenado pela professora Maria do Carmo Cruz. E esses dois grupos, junto com o NEAB, está na perspectiva de formar uma grande rede maranhense, e aí nós convidamos também outros grupos a se juntar a nós, para formar essa grande rede maranhense antirracista. E hoje o projeto do NEAB, que nós chamamos de projeto IA, ele é um projeto que surgiu dentro do Mafreduc.
É o projeto de pesquisa Professores, Afrocentristas na Educação Maranhense. Saberes, Reexistências Latino-Americanas. Então, com esse projeto que surge dentro do Mafreduc e nós partilhamos ele com o NEAB, com um grupo de estudos em formação de professores no âmbito da etnomatemática, a gente fortalece a nós mesmos e convida outras pessoas a se juntarem a nós nesse grande projeto de pedagogia afrocentrada e de pedagogia antirracista. Me interessou aí etnomatemática, que a senhora falasse sobre esse termo. A etnomatemática é um projeto que está sendo desenhado pela professora Maria do Carmo e ele tem como princípio, por exemplo, as circularidades africanas. Exemplo, né? Para explicar melhor. Você pode estudar geometria a partir de um tecido africano. Você pode estudar geometria a partir do desenho das tranças, né? E aí você poderia, inclusive, até convidar a professora Maria do Carmo, que estuda conosco no NEAB, para falar sobre essa pesquisa que ela está desenvolvendo no campo da etnomatemática. E aí, nessa rede antirracista, a gente dialoga sobre práticas educativas possíveis, concretas, de serem vivenciadas no interior da escola. Então, veja que o projeto IA, que não é inteligência artificial. O projeto IA é o projeto MANH. Né? Embora a gente... Como a gente não tem uma outra... sigla IA... IA é IYA. IA Sim. de mãe, que é um termo iorubá. Ah, tá certo. É um termo iorubá. Um termo iorubá. IA. IYA. Acentinho no A. Então, embora a gente não tenha uma tradução mais fidedigna, né, para o termo mãe, a gente acaba utilizando mãe como sinônimo, mas é muito mais que mãe. Assim como o termo Olucó, Mafreduc Olucó. Olucó a gente poderia entender como professor, mas no nosso grupo, tentando se aproximar um pouco mais dessa tradução ancestral, dessa tradução da cultura, da história e cultura africana, que não é única, né, que a África não é um país, então ali a gente vai... São vários países. São vários e várias etnias várias línguas, várias, né? Então, culturas. Várias culturas. Então a gente, nessa tentativa de se aproximar com o nosso pertencimento, então a gente traduz o Olucó como um lugar em que as pessoas se encontram para estudar e dar essa horizontalidade entre nós. Então, professores e estudantes ali se encontrando para estudar história e cultura africana. Eu queria que a senhora falasse sobre esse aspecto catalisador que é essa proximidade, essa aproximação, ou melhor, essa reaproximação com esses aspectos africanos, né, originais. Como isso é trabalhado e como isso tem impacto na autoestima dessas pessoas, tanto que trabalham, né, com essa pesquisa e também com o objeto dessas pesquisas, que são as crianças, né, os alunos, né? Trazer isso aí se reflete de que forma, né? Porque muita gente, a grande maioria da nossa sociedade, em grande parte, não tem nem noção do que é isso e que tem essa ligação, e essa ligação ela é riquíssima e de uma longevidade, grande longevidade, né? Enfim, são conhecimentos, são culturas, né, que são ancestrais e muito importantes também. Adalberto, você finalizou com um ponto central. São conhecimentos. São conhecimentos em que a universidade, a academia ainda está tentando, né, alguns grupos, né, ainda estão tentando trazer para dentro das suas histórias etnocêntricas, para dentro das suas histórias eurocêntricas e dialogar. E aí eu queria utilizar aqui o termo confluência, que já é o termo utilizado na pesquisa de doutoramento de Soraya Souza, que também é uma das integrantes do nosso grupo. Estamos anotando todos os nomes para trazer essas pessoas aqui para falar também.
Então, e aí a Soraya, ela está fazendo uma reflexão sobre como esse nosso pertencimento, essa nossa história, nossa cultura, essa ancestralidade, que falar de ancestralidade não é somente você falar dos antepassados. Então, é um conceito muito amplo. Falar de ancestralidade, você pensa o ser sendo ontem, hoje e amanhã. Porque nós somos ancestrais dos nossos antepassados. Os antepassados são nossos ancestrais e nós somos ancestrais dos que virão. Então, o que nós estamos fazendo pelo futuro? O que nós vamos deixar para o futuro? A natureza. Como está a natureza? Como a natureza está gritando? Isso também é ancestralidade. O conflito religioso, a intolerância religiosa que nós temos, como nós vamos fazer a escuta respeitosa de cada cultura, de cada produção que nós temos, tanto no nosso local, na nossa região, no Maranhão, em Codó, na Baixada, nos quilombos de Itapecuru e tantos outros. A gente costuma dizer até que o Maranhão ele é esse grande quilombo. O nosso projeto Professoras Afrocentristas na Educação Maranhense, ele também tem o apoio com financiamento da FAPEMA, do CNPq e da Pórticos, que é uma instituição holandesa. Então, o que nós vamos deixar de saberes, de reexistências ladino-americanas, para utilizar um termo de Lélia Gonzalez, para os que virão, transformando essa realidade, pensando em pedagogias outras, pedagogias de conversatividade, de reflexividade, de circularidade, de respeito, entendendo que cada um tem um sol que brilha e que pode dar uma devolução significativa para a sociedade com o seu sol. Na engenharia, na medicina, no direito. E não entender que uma mulher negra, o destino dela é ser empregada doméstica. Então, a produção de conhecimento, trabalhada nessa amplitude, valoriza todos os segmentos sociais, todos os grupos sociais e, principalmente, todas as pessoas. Isso é humanizar, isso é humanidade. Isso é uma visão holística, acima de tudo, né? Olha quantos fios a gente conseguiu tecer aqui, né, para futuras entrevistas. A gente vai trazer, professora, com certeza, as outras professoras que a senhora mencionou, e a senhora também deve voltar aqui, porque a gente ainda tem muito para falar sobre isso. Infelizmente, o tempo não permite, né? Porque, olha, tantas coisas. É porque é um universo muito expansivo, né? Então, assim, a gente pega trechos, né, digamos assim, secções, e a gente põe aqui. A gente trouxe aqui, claro, esse rio, né, de tantas coisas que pode fluir por aqui, que está fluindo agora nesse momento e tem continuidade. Eu agradeço bastante a sua presença aqui, professora Raimunda Machado, que é do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, falou sobre esse assunto importantíssimo, como disse no começo, né, que é práticas pedagógicas antirracistas. Isso está em prática através dessa pesquisa. A gente parabeniza a senhora, as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo também, dos núcleos, enfim, todos os grupos associados a essa atividade. E a gente quer a senhora aqui de novo para continuar esse papo maravilhoso. A gente agradece, portanto, a sua presença, professora. Acompanhe outras entrevistas. É fácil. www.universidadefm.ufma.br. Pode ir diretamente no nosso YouTube, Universidade FM, ou então nos nossos tocadores de podcast. A gente tem sempre conteúdos de ciência nesse projeto da Universidade Federal do Maranhão, com a FAPEMA, através da TV UFMA, da DECOM e também da Rádio Universidade. Espero vocês em uma outra oportunidade. Até lá.